Rádio Observador. E começa agora o Jornal das 7, edição da jornalista Beatriz Félix. E Beatriz, subiu para 41 o número de portugueses e luso-descendentes mortos na sequência dos sismos na Venezuela. É o que revela o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Pelo menos 41 portugueses e luso-descendentes morreram devido a estes sismos e 87 estão desaparecidos ou incontactáveis. 51 são homens, 36 mulheres, tendo sido já encontrados 49. Segundo o Ministério, entre os 41 mortos estão 6 crianças e 35 adultos, sendo que 34 são luso-descendentes, 6 são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento. No total, foram registadas até agora 1.430 mortes, subiu também o número de feridos. Até ao momento, o Parlamento venezuelano dá conta de mais de 3.200. E seguimos com o secretário-geral do PS, que diz que é importante haver uma boa articulação entre a Proteção Civil Nacional, Europeia e a Organização das Nações Unidas para socorrer quem precisa de ajuda na Venezuela. José Luís Carneiro diz que a chave está na coordenação, especialmente nos primeiros momentos. Em Viseu, o líder do PS diz que a prioridade tem de ser a gestão dos meios que existem no terreno, ainda assim não fecha a porta ao reforço de meios. Contudo, diz José Luís Carneiro, o primeiro momento tem de ser de articulação de esforços no terreno. Nestas primeiras horas, o mais importante é a boa coordenação entre forças e serviços da Proteção Civil, quer da Proteção Civil Europeia, quer da Proteção Civil Nacional e, sublinho, porque não se tem falado desse tema, a articulação com as Nações Unidas. E agora a grande questão está em garantir a boa integração de meios e sermos capazes de reforçar os meios à medida que as necessidades o vão justificando. Nesse sentido, José Luís Carneiro disse que propôs ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro que convocasse a Comissão Nacional de Proteção Civil para que possa articular-se com os diferentes ministérios. O secretário-geral socialista diz ainda que há toda a disponibilidade do PS na Assembleia da República e também no Parlamento Europeu para apoiar as autoridades da Assembleia, para apoiar as autoridades portuguesas, assim é que é, a responderem de forma eficaz à tragédia. Eu queria manifestar toda a disponibilidade do Partido Socialista e do seu secretário-geral para apoiar as autoridades nacionais no esforço para projetar os recursos, os meios necessários para apoiar a comunidade portuguesa que se encontra na Venezuela, a comunidade que eu conheço bem e com muita proximidade. Sobre o número de portugueses mortos, José Luís Carneiro fala em felicidade e admite que os mortos ainda podem vir a aumentar. Entretanto, a missão portuguesa para ajudar nas buscas de salvamento e primeiros socorros após os sismos na Venezuela aguarda pela atribuição de missão pelas autoridades venezuelanas. É o que diz a Proteção Civil para já. Os operacionais estão em estado de prontidão. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dá conta de que a Força Operacional Conjunta é composta por 64 elementos que, enquanto esperam pela missão, estão a descarregar toda a ajuda humanitária que partiu de Portugal para a Venezuela. Ora, esta comitiva portuguesa chegou hoje em 2 voos pela Força Aérea Portuguesa, carregados com ajuda humanitária. O vice-presidente da AsproCivil, Jorge Silva, explica à Rádio Observadores que o dia de amanhã é limite para salvar vidas. Amanhã, domingo, será o chamado deadline para a gente conseguir ainda encontrar vida em sustentabilidade de as manter. É essa a questão que temos aqui, que é temos um espaço temporal já muito curto para encontrar vida com alguma sustentabilidade. Depois, a partir daí, começa a ser cada vez mais difícil. Não quer dizer que seja impossível, mas começa a ser cada vez mais difícil. Depois, tudo depende dos fatores, e lá está, salubridade, água, alimentação e higiene. E por isso Jorge Silva explica como vão decorrer os trabalhos das equipas portuguesas no terreno. As equipas estão preparadas para trabalhar bastante tempo. Aqui depois tem a ver com toda a questão que a Venezuela tem preparada para acolher estas equipas. Caso tenham comunidade de alimentação, estadia, para poderem trabalhar o máximo possível, porque estas equipas normalmente trabalham 10, 12 horas de seguida e depois descansam outras 10, 12 horas e voltam a trabalhar outra vez 10, 12 horas. E se estiverem com a comunidade suficiente, conseguem trabalhar 10, 15, 20 dias de trabalho. Mas, para já, o essencial é chegar o mais depressa possível. Foram as declarações de Jorge Silva, presidente da AsproCivil, à Rádio Observadores.
E a Venezuela já recebeu mais de 1.600 socorristas internacionais. Que chegaram a Caracas para apoiar as operações de socorro após os sismos que abalaram o país na quarta-feira. Uma informação que foi avançada nas redes sociais pelo vice-ministro venezuelano dos Negócios Estrangeiros para a Europa e para a América do Norte, Oliver Blanco. Sublinha que a Venezuela recebeu 17 voos com mais de 1.600 membros e que há mais a caminho. O vice-ministro disse estar comovido com o apoio e a solidariedade da comunidade internacional. E ainda na atualidade internacional, outro sismo no Afeganistão, mas também foi sentido no Paquistão. O abalo foi registado com uma magnitude de 6.1 na escala de Richter, com epicentro na região de Kush, no Afeganistão. Pouco passava das 6 da tarde, hora local, quando eram 2 da tarde em Lisboa, quando a terra tremeu. Segundo dados do Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, o abalo foi também sentido no país vizinho, o Paquistão. Segundo as autoridades locais, não há registro de feridos ou estragos de maior dimensão. As autoridades de emergência estão mesmo assim a avaliar as estruturas. E agora, na política internacional, o Hezbollah rejeita o acordo entre Israel e o Líbano. O grupo extremista assegura que não vai abandonar a luta armada. O chefe do Hezbollah diz que o entendimento é nulo e sem efeito. Naim Qassem insiste que o Hezbollah vai continuar como resistência no terreno para derrotar a ocupação israelita. Uma informação que é dada em comunicado citado pela Al Jazeera. Sob o acordo com Israel, o Hezbollah fala numa humilhação. Sublinha ainda que se trata de uma vergonha e numa rendição de soberania por parte do Líbano. Entretanto, o presidente do Parlamento do Líbano lamentou que o acordo quadro tenha alcançado na sexta-feira com o governo israelita tenha sido uma agitação interna, tenha desencadeado uma agitação interna e pede também calma ao povo libanês. E voltamos agora a falar de José Luís Carneiro, que exige explicações ao Ministro da Educação sobre o atraso na entrega dos exames de português aos professores para a correção. O secretário-geral do PS diz que Fernando Alexandre deve explicações aos estudantes e às famílias portuguesas. José Luís Carneiro lembra que os professores estão há dias à espera que os exames estejam disponíveis na plataforma destinada à correção das provas, uma situação que leva o líder do PS a pedir algumas explicações. O Ministro da Educação, do nosso ponto de vista, deve, de forma segura, tranquila, séria, rigorosa e transparente, explicar às famílias portuguesas qual é a causa deste atraso, porque recordo, ontem estávamos no 4º dia em que os professores estavam à espera que as provas fossem colocadas na plataforma para efeitos de correção e as provas ainda não tinham sido colocadas nessa mesma plataforma. É o pedido de José Luís Carneiro, em causa a polémica em que um dos pontos do Exame Nacional de Português era igual ao de um manual publicado pela lei em agosto de 2025. Uma situação que levou vários professores a alertar para o perigo de a situação poder favorecer os alunos que tiveram acesso a esse manual. A somar a esta questão, a nova classificação digital dos exames tem registrado também alguns constrangimentos. Há professores a relatar atrasos na distribuição das credenciais de acesso às provas, o que levou o Júri Nacional de Exames a ajustar o calendário para a correção. E o Bloco de Esquerda entregou um voto de protesto no Parlamento contra a reunião em Bruxelas entre a Comissão Europeia e uma delegação do regime talibã do Afeganistão. Num voto de protesto entregue na Assembleia da República, o deputado único do Bloco de Esquerda, Fábio Figueiredo, propõe que o Parlamento português condene a realização da reunião. Fala num gesto político de profunda gravidade, sobretudo um mês depois de o Parlamento Europeu aprovar uma resolução que qualifica o regime talibã como sistema de apartheid. Fábio Figueiredo questionou ainda o governo sobre se Portugal esteve representado nesse encontro. E em Bruxelas, a eurodeputada eleita pelo Bloco, Catarina Martins, fez o mesmo num pedido entregue no Parlamento Europeu. Em causa está uma reunião realizada em 23 de junho em Bruxelas entre serviços da Comissão Europeia, representantes de Estados-membros e uma delegação do regime talibã. Estiveram a discutir o regresso ao Afeganistão de pessoas que cometeram crimes graves ou que representam uma ameaça para a Europa. E é o ponto final no Jornal das 7, edição da jornalista Beatriz Félix. Até já. E já a seguir temos E o Resto é História.